Meus amados irmãos, queridas crianças, essa é a história mais bonita de toda a Bíblia. A Bíblia é um grande livro de histórias, mas essa história que o padre acabou de relembrar, ela nasceu da mente e do coração de Jesus. E é uma história sem defeitos. É a história mais perfeita que alguém já contou ou que alguém contará. Dizem que uma pessoa inteligente, ela sabe contar histórias bonitas, não mentirosas, bonitas, verdadeiras. E Jesus foi o maior contador de histórias que já existiu. E não existirá outro superior a ele. Porque essa história que vocês ouviram é a história que revela quem é Deus. Deus é um Pai de amor. Como é o nome dessa história? Muita gente pensa que essa história se chama Parábola do Filho Pródigo. Não é verdade. Essa história é Parábola do Pai Misericordioso. Vamos repetir isso? Parábola do Pai Misericordioso. Por quê? Quem faz a diferença nessa história é o pai ou é o filho? O pai. O filho faz, infelizmente, o que até hoje muitos de nós fazemos. Abandona, some, foge da igreja. Às vezes a gente quebra a cara. Não é novidade o que o filho fez. É novidade o que o pai fez. Aí é coisa rara. O pai tinha 2 filhos, o mais novo meio rebelde, e o mais velho muito ciumento e invejoso. Os 2 cabiam no coração do pai, sim ou não? Mas o pai não estava cabendo no coração de seus filhos. Aí é que está o segredo, meus irmãos. Viver junto nem sempre significa conhecer. Conhecer é mais do que ficar junto. Às vezes você está junto de seu filho e você ainda não conhece ele. Você tem que se deixar conhecer e conhecer ele. Tem uma comunicação que é insubstituível. Você olhar para seus filhos, olhar para eles, olhar nos olhos. Nunca converse sem olhar nos olhos. Lembra que há 2 domingos atrás eu falei para vocês sobre a virtude de escutar, sim ou não? Escutar é diferente de... Nossa, as crianças lembram, viu? Escutar é diferente de ouvir. A gente escuta com os olhos também, sim ou não? Por isso que vocês estão olhando para o padre. Aqui, a comunicação do pai para com os filhos era olhando, mas os filhos não olhavam para o pai. Eles não conheciam. Sabe por que eu digo que não conheciam? Porque quando o filho mais novo esbanjou tudo, foi embora, ele disse assim: meu pai não vai me aceitar. Ele vai me tratar como um dos empregados dele. Ele não conhecia o pai. Ele não sabia o tamanho do coração do pai. O outro mais velho, quando ficou com inveja, porque o pai fez uma festa quando o filho mais novo voltou, ao invés de ficar feliz, ele ficou com raiva do pai. É como se ele dissesse assim: ele fez coisa errada e o senhor ainda acolheu ele. Eu que sou o bom, o melhor, o senhor não me deu nem um cabrito, nem uma galinha caipira. Quer dizer, ambos não conheciam o pai. Um se achava bom demais e outro se achava ruim demais. Será que tem um pouquinho desses 2 irmãos dentro de nós, sim ou não? Um pouquinho ou muito às vezes, né? Nem tanto, nem tão pouco. Nem somos tão rebeldes, nem somos tão bons quanto aparentamos. Aí onde é que a gente se encontra? No meio termo. No meio termo. Vai ter vezes que a gente vai ter que pedir desculpas, pedir perdão. Não é para ficar lá comendo a comida dos porcos, dizer, mas não dou o braço a torcer. Ficar se vangloriando das próprias porcarias nossas. Não é assim. Viu, crianças? Quando vocês errarem, peçam desculpas. Não tenham vergonha de pedir desculpas.
Não tenham, quantas vezes for necessário. Tomara que os pais de vocês façam a mesma coisa. Porque o filho mais novo podia ter todo o defeito que tinha, mas humildade não lhe faltava. Sim ou não? Quantos não tiveriam a coragem dele de voltar com aquela cara lavada, né? Todo mundo falando mal. E daí? O que interessa é meu pai. O resto não me interessa. Nesse aspecto, não. Eu quero é voltar para meu pai. Se ele vai me aceitar ou não, eu não sei. Mas que eu vou voltar, eu vou. Como foi que o pai recebeu ele? Deu beijo, deu abraço e deu duas coisas que ele não tinha. Gravem bem isso. Duas coisas: anel e sandália. Não deu tablet, não deu iPhone, não deu iPod, não deu PlayStation, não deu moto. Deu anel e deu sandália. O que significa isso? O que você precisa para viver bem. É como se o pai dissesse assim: eu não vou lhe dar mais do que você precisa. Eu vou lhe dar o necessário para você ser um homem de verdade. Se eu lhe der demais, você se acostuma mal e vai ser um homem frouxo. Se eu lhe der de menos, você também não vai saber se virar na vida. Vou lhe dar anel e sandália. Anel significa você não é filho de qualquer um. Você é filho do rei. Não deixe ninguém lhe rebaixar, não. Entenderam, sim ou não? Só tem anel quem é filho de rei. Pode voltar, você não vai ser tratado nunca como empregado. Se é filho de rei, nunca será mendigo, nunca. Vai ser sempre o meu filho, e é príncipe. Então tome anel nos dedos. E sandália significa dignidade. Vocês já viram aquelas crianças na África? Quando não tem sandália, elas enrolam garrafas PETs. Ali não está faltando sandália, ali está faltando dignidade. Alguém tirou a dignidade dessas crianças. Um sistema injusto tirou as sandálias dessas crianças. Não é falta de sandália, é falta de dignidade. Quando alguém aqui no nosso país rouba dinheiro de merenda escolar, não falta vergonha, falta dignidade para essa pessoa. Então o pai disse: dá dignidade para meu filho. Ele precisa disso. Ele não precisa de um tênis de 30 mil reais. Ele precisa do necessário. Para todo mundo olhar para ele e dizer: esse tem um pai. Esse tem uma mãe. Não é para sair xingando, brigando. Não. Ele tem princípios. Eu dei princípios para meu filho. Eu dei princípios para minha filha. Portanto, meus queridos, a grande lição que esse domingo da alegria traz para nós é que só tem felicidade quem está junto do Pai. Longe dele não tem como ser feliz. Longe dele é só tristeza. Perto dele a gente é feliz. E para concluir, prestem bem atenção. Se para ser feliz o pai deu o sentido de ser filho e deu dignidade para ele, é porque é possível ser feliz assim. O pouco com Deus é muito. Foi o que o Pai misericordioso quis transmitir para o seu filho e para todos nós. Quando terminou essa história, sabe como foi que terminou? Com festa. Aí você me pergunta: Deus era baiano? Não. Mas ele gosta de festa. Ele instituiu a Eucaristia numa ceia de jantar, festa. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento. E quando o filho voltou, ele fez festa de novo, e churrasco ainda por cima. Isso significa o quê? Que a gente tem que celebrar as vitórias dos nossos filhos, sim ou não? Celebrar com festa, com alegria.
Cada etapa vencida faz festa. O alcoólatra, o viciado é diferente. Ele bebe sem motivo, né? Aí já é doença. Não é isso que a gente quer. Ah, por que você está celebrando hoje? Para que tanta festa aqui em casa? Olha, é Páscoa. Para que motivo melhor do que esse? Ah, meu filho passou do pré-catecumenato para o catecumenato. Isso é festa. Eu tenho motivos para festejar. Eu não faço festa como a maioria faz, sem sentido nenhum, se embriaga, se droga e nem sabe por quê. Eu faço festa porque eu tenho um grande motivo. Esses motivos maravilhosos é Deus que nos faz viver. Então, que essa linda história, que é a mais bonita história que alguém já contou, fique gravada na nossa mente e no nosso coração. E que não esqueçamos nunca, jamais, o sentido da aliança e das sandálias, que é o que nós precisamos para sermos felizes.